Boa noite, pessoal, vamos lá, gravando mais um vídeo aí pra vocês do Bob Voma. Antes de iniciar, quem pegou esse vídeo aqui, ó, tem um linkzinho para começar a assistir desde o primeiro, tá, do resumo do livro. Estamos aí já na parte 11, no vídeo 5, na verdade, né, parte 5 do vídeo 11 da nossa playlist. Vamos dar continuidade aí nos setups que nós vamos aprender nesse livro. E antes de qualquer coisa aí, não esqueça de curtir, tá, pessoal? Vamos curtir o vídeo aí, vamos compartilhar com os amigos. Tenho certeza aí que muita gente vai gostar do conteúdo do canal, tá, pessoal? Então vamos lá. Agora a gente vai falar do setup de reversão no pullback, né? O pullback reversal que ele fala, tá? Então, o setup de reversão no pullback é um dos setups mais utilizados na maior parte dos livros que a gente lê. A gente ouve muito falar do pullback de reversão, que nada mais é, deixa eu já pegar meu rabiscadorzinho aqui, que nada mais é do que a gente ter um movimento de início, um pullback, e a gente pegar aqui nessa reversão para pegar o próximo movimento, tá? Então nada mais é do que a gente fazer esse trade, tá? Que a gente fala a gente tem o PC, o 9.2, 9.3, em outras, né, do Oliver e outros setups aí que a gente consegue operar, tá? Então é uma das operações mais realizadas no mercado, tá? Porém, a gente deve prestar muita atenção nessas reversões. Por quê? Não adianta o mercado vir e fazer uma reversão se ele está longe de uma zona de suporte ou resistência, se ele está longe de uma média. Então isso aqui não vai ter força, não vai ter o momento que a gente precisa para fazer a operação, tá? Então a gente tem que escolher as melhores e as de preferência que tem acúmulo antes de fazer a reversão, que a gente vai mostrar algumas. O que é o acúmulo? Pode ser aquele candlezinho que vem, começa com candle grande, aí ele faz aquele candlezinho pequenininho, tá? E começa a fazer um movimento de volta. Então essa parte aqui, né? Deixa eu pegar aqui essa parte aqui, esses candles pequenininhos aqui, é aquele acúmulo que a gente fala, tá? Então esse filtro ele deve ser feito com cautela e sem pressa, observando cada detalhe do movimento, tá? Que é o que a gente vai olhar aqui agora. Então vamos lá. Essas correções elas podem ser de duas formas, tá? No preço ou no tempo. Isso até o Martin Pring fala, tem aqui no canal, tá? Tem ali o análise técnica explicada do Martin Pring, fala essa questão de correção no preço ou no tempo. O que é correção no preço? Correção no preço, o ativo acelera e tem uma correção no preço. O que é correção no tempo? O ativo acelera e ele tem uma correção no tempo. Então ele fica de lado para depois fazer um outro movimento, que é o que a gente chama às vezes de power breakout, tá? A correção normalmente é no preço, tá? E ela deve corrigir de 50% a 60% em casos normais, tá? E em casos de tendências mais fortes, 40%. Então, por exemplo, o mercado rompeu, então se ele corrigir 40% e continuar andando, é que é uma tendência muito forte. Se ele corrige 50% ou se ele corrige 60% antes de iniciar um novo movimento, é mais ou menos o padrão que a gente vai esperar, tá? 40% é só nos casos mais fortes. Então a gente tem que aguardar muitas vezes uma correção até a média móvel. Por quê? A média móvel ela vai mostrar para a gente um preço justo, um preço onde vai ter um combate ali que pode iniciar uma nova puxada aí do mercado, tá? Então a gente ter uma média móvel, nesse caso do livro é a média móvel de 25, a gente ter a média móvel passando aqui vai dar muito mais chance para a gente, para esse trade dar certo, do que a gente ter um trade com a média móvel aqui embaixo e o trade fazer reversão aqui em cima, como a gente vai ver nas fotos, tá? Então, você esperar essa correção até uma média é um bom parâmetro para a gente acertar onde vai ser essa reversão, tá? E ficando melhor ainda, se esse recuo ele vier testar outros pontos, como suporte, resistência, teste de teto, falsas mínimas ou falsas máximas. Então, por exemplo, a gente tem uma congestão, então vou desenhar uma congestãozinha aqui, tá? Vou até desenhar de preto para ficar melhor. Então a gente tem uma congestãozinha aqui, certo? Aí você tem o preço rompendo aqui. Aí ele vem fazer o pullback, fazer uma reversão nesse ponto, que é um ponto importante que a gente tem aqui, por exemplo, às vezes vários toques antes do mercado romper, tá? E aqui, por sinal, o que acontece? Você começa a ter um acúmulo de coisas aqui. Então você tem uma média passando aqui,
Aqui, por exemplo, é um número redondo, vamos supor que aqui seja 100, tá? Então você tem, às vezes, outras coisas aqui, como você pode ter, por exemplo, um teste de teto, um teste de falha de máxima, falha de mínima. Então, a junção de vários fatores faz com que essa reversão ela tenha mais força e tenha um potencial maior para dar certo, tá? Então, vamos lá. Então, a nossa entrada ela vai ser feita após uma barra de sinal, tá? Então, nossa entrada será feita após uma barra de sinal, tá? Ainda melhor se antes dessa barra a gente tiver uma briga de empurra-empurra. Então, se a gente tiver aquele clusterzinho, tá? Aí, do nada, a gente vai ter uma barra de sinal. Do nada não, eu posso fazer um cluster, tá? Ficando perfeito se tiver um acúmulo. Então, melhor ainda se nessas últimas duas barras a gente tiver aquele padrãozinho de candle, né, que a gente mostrou agora há pouco. Então, se a gente tiver aquele padrão de candlezinho que ele fala, por exemplo, tá? Nesse finalzinho antes de fazer o rompimento. Então, fica melhor ainda. Tá ok, pessoal? Deixa eu diminuir minha câmera. Vou tirar minha câmera aqui um pouco para não atrapalhar, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente pode ver o movimento, tá? Então, aqui a gente tem um movimento predominantemente baixista, tá? Onde a gente tem um pullback aqui, né? Então, um pullback que vem na média, tenta superar aqui a região dos 5, a gente já está falando na questão de 50% do movimento. Tem uma tentativa em 6, tem uma tentativa em 7, não consegue romper a média, já começa a ficar abaixo de uma LTA que a gente traçou aqui, e a gente tem o padrãozinho de acúmulo aqui de candle e uma barra de sinal seguinte. Então aqui a gente tem um pullback e uma reversão, tá? Nesse segundo caso, que eu vou fazer em vermelho, é a mesma coisa. A gente tem uma perna de baixa, ele vem fazer um pullback na média, tá? Se você medir esse movimento aqui, vai dar mais ou menos uns 60% do movimento, onde ele não consegue fechar acima da média, tem duas barras de acúmulo aqui, uma barra de sinal, e depois a gente tem duas barras de acúmulo e outra barra de sinal. Então a gente tem dois sinais aqui para fazer uma venda, tá? Então esse é o pullback e reversão, esse é o padrão que a gente vai fazer de reversão no pullback, na verdade, né? Então a gente tem, vamos lá, mais um. Então vamos olhar, a gente tem um movimento, a gente tem um movimento altista, ele vem fazer um pullback, você consegue fazer uma LTB aqui, ele não perde a média, faz duas barras aqui de acúmulo, que é o padrãozinho Kombi que ele fala, e a gente tem uma barra de sinal, tá? Aí a gente tem um movimento aqui trabalhado, né? Ele faz uma barra de baixa, faz um outro pullback, não consegue romper a média, fechando abaixo da média. Em 12 ele tenta ainda fazer uma última máxima, que ele faz uma falha de máxima, só que aqui ele não deixa um sinal claro para a gente para fazer essa venda. Então, essa venda aqui é uma venda que não deixa um sinal claro, não tem um acúmulo, né? Não tem um acúmulo para fazer essa operação, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos olhar mais aqui. Deixa eu só puxar aqui para vocês para poder acompanhar, tá? Então a gente tem aqui movimento, tá? Pernada de 1. Aí a gente tem a correção, que a gente consegue fazer uma LTBzinha aqui, uma falha de máxima aqui para tentar romper essa LTB. O candle 4, você vê que ele já não consegue perder a mínima de 3, tá? Então a média já está encostando e a gente tem uma barra de sinal, mas não teve um acúmulo perfeito para fazer esse rompimento, mas é uma barra de sinal válida. Temos novamente um pullbackzinho, mas aqui já está longe da média, ó. Você vê que a média não colou, então não é uma barra legal para fazer esse movimento. O 7 também não é uma barra legal, ó. Como ele faz, você vê como ele não tem força para andar. Agora, quando ele vem aqui em 10, ele faz aquele padrãozinho cluster, mas ele está abaixo da média, tá? Mas ele faz um padrãozinho e deixa uma barra de sinal para voltar ao movimento, para retornar para cima da média. Então, dependendo de como isso ocorre, dentro de um padrão de acumulação, ele pode dar até um trade positivo para a gente poder estar operando, tá? Então, vamos olhar aqui de novo, ó. Então, a gente tem aqui no caso, a gente tem uma congestão que a gente já consegue marcar aqui de trás, tá? Então, a gente tem uma congestão que a gente consegue marcar aqui de trás. Então, a gente tem perna 1, 2, 3, que ele vem fazer o fundo. 3, 4, 5, ele vem fazer o topo, não consegue romper a máxima. Em 6, ele tenta de novo romper a máxima, não consegue. Então, você vê que aqui lembra dos arcos, tá? Então, tem que lembrar, ó, dos arcos. Então, quando o mercado começa a fazer arcos, tá? Ele começa a fazer a compressão. Então, a gente tem até aqui uma linha aqui embaixo.
Olha os candles de compressão, olha o cluster, candles de compressão. 11 ele consegue romper, fechar acima desse movimento, e no 12 a gente tem uma barra. Talvez uma barra um pouco mais difícil de pegar o trade, não tem problema. Faz a perna 12 e 13, vem fazer um outro pullback. Segurando na média, faz a compressão e faz uma outra barra de rompimento. Então é esse tipo de trade que é o pullback de reversão, tá? Agora vamos falar de outra coisa. Vamos falar de saída manual, pessoal. Então, o pullback e reversão vocês pegaram? Então a gente tem que pegar um movimento iniciando, os candles brigando para fazer o pullback. Aqui embaixo a gente vai ter os candles pequenininhos, resistência, média, número redondo, alguma coisa que tiver aqui, para a gente pegar a reversão do movimento, tá ok? Então vamos lá, então vamos dar procedimento agora na parte 6, tá? Quando a gente for falar de saída manual, tá? Quando a gente falar de saída manual das operações, o que acontece, tá? Ele não é muito fã de saída manual, normalmente ele não gosta muito, mas ele desejou um capítulo só para isso, para que a gente pudesse ter uma opção, tá? Então a saída manual, né? Apesar que assim das entradas que ele faz, não tem necessidade de saída manual, né? A gente poderia excluir a opção de saída manual, porque o risco-ganho da operação é muito bom. Então você tem um stop de 10, um ganho de 20 pips, né? E a probabilidade de stop ali é menor, tá? E você paga o stop quando você faz a operação, né? Como ele fala aqui, ó, a relação é excelente, não precisaria se preocupar com saída manual. Mas a saída manual, ela pode, por motivo psicológico, aliviar o peso da operação por causa de uma reversão de algum ponto assim específico que pode acontecer durante o trade, e você pode ter que fazer essa saída manual para aliviar psicologicamente o trade. Então, por motivos psicológicos, você pode sair manualmente quando você vê que uma operação não está legal, tá? Então, a gente vai poder, nesses casos, encerrar a operação quando, tá? Quando no meio do caminho o preço entra em uma lateralidade, por exemplo. Ou quando a gente observa uma barreira que você não levava em consideração. Então você entrou no trade, tá? Então pega aqui um rabisco de novo, tá? Então você entrou no trade, você foi lá, pá, entrou no trade aqui, por exemplo. E você não reparou que aqui você tinha um número redondo, um número importante, e você não tem o espaço de 20 pips para fazer o ganho, tá? Ou quando você entrou, por exemplo, e o alvo está aqui, e ele começa a fazer isso aqui, ó. E perde força, perde momento para ir no alvo. Aí você pode encurtar seu stop para sair, tá? Então a gente vai utilizar 3 tipos de saídas manuais. Um que é a saída de operação, próximo de uma notícia. Então você entrou numa operação, a dali 10 minutos vai sair uma notícia importante, um payroll, uma notícia do Fed, um dado econômico, alguma coisa que pode atrapalhar. Então aí a gente pode fazer a saída manual antecipada, tá? Saída da operação próxima ao alvo quando ocorrer uma resistência. Então isso que eu falei, você está num trade onde seu alvo é esse ponto e ele começa a fazer uma resistência próximo do alvo. Ou você tem um topo anterior muito próximo do seu alvo. Então você pode pôr a saída um pouquinho aqui ou até zerar a operação quando você vê que ela perdeu força, tá? Ou se a gente chegar a uma reversão. Você entra num trade. Então você entrou num trade aqui, pá, teu alvo está aqui embaixo. Aí aqui ele começa a fazer um fundo duplo e vem romper esse fundo duplo para jogar aqui para cima de novo. Você vai esperar para ver se ele vai vir aqui para baixo? Por que você não encerra o trade aqui? Por exemplo, psicologicamente você vai ficar muito mais tranquilo, tá? Então é isso que ele fala para gente. Tá? Então vamos lá olhar as saídas manuais. Então, por exemplo, você entrou numa operação aqui, nessa barra. Teu alvo aqui. O trade ele começa a vir, chega muito próximo do alvo, você vai deixar ele voltar para o negativo? Então você pode zerar na mínima dessa barra, ou se você manter um stop original, você pode pôr o teu stop na mínima dessa barra, porque se ele ativou essa barra aqui, ele tem que ir no alvo, tá? Então aqui outra coisa, você vem aqui, faz uma venda aqui após o 11, e ele vem fazer essa barra. Se você não saiu com os 20 pips, você tem que alterar seu stop. Você tem que fazer um stop manual aqui ou até zerar aqui. Por quê? Você tem um teste de teto aqui.
esse candle aqui, 12, ele veio testar esse rompimento que foi feito aqui atrás. Então aqui, muitas vezes, você pode estopar antes a operação. Não precisa levar até os 20 pips, tá? Então vamos ver mais algumas coisas aqui. Então vamos lá, pessoal. Tá, então, outras coisas também que a gente pode ver de saída manual é o que? As reversões. Então você entrou num trade, eu vou voltar lá, peraí. Você entrou num trade. Aqui você até tinha espaço para fazer os 20 pips, mas vamos supor que você entrou aqui e não fez os 20 pips aqui. E ele faz um movimento de reversão. Então aqui você tem que sair da operação, quando ele vem perder essa mínima. É a mesma coisa aqui, você vendeu essa barra. Aí essa barra ela começa a fazer uma lateralidade, um teste de teto aqui. Um 8 aqui, na mínima de 8. Tá? Um lugar importante e não vem no seu alvo que vai estar aqui embaixo. Então aqui você tem que sair da operação. Tá, pessoal? Então vamos lá. Mais uma aqui para a gente ver. Tá? Então aqui também, ó. Então ele fez um rompimento, você entrou na operação nessa barra, aí ele faz um topo duplo, querendo jogar para as mínimas. Também a gente vai fazer a saída antecipada. Vamos olhar outra. Então tem essa saída antecipada, né, uma zeragem antecipada. Você fez uma venda aqui e ele faz a mesma coisa. Ó. Então ele vem fazer um fundo duplo aqui para jogar para cima de novo. Você vai ficar posicionado aqui esperando ele te estopar? Não, aí no caso você vai fazer a saída antecipada também. Tá? Vamos ver mais aqui. Aqui, por exemplo, é reversão. Então aqui você entra numa operação, então ele fez a congestão, fez o build-up, né, fez uma tentativa aqui, rompeu, você entrou nessa barra. Você viu que ele fez uma barra de inversão, essa barra 10, um martelo invertido, tá? Então ele fez um martelo invertido. Você vai esperar ele vir perder a mínima para você estopar? Não, você sai no ponto de entrada, no 0 a 0 ou até com um ganho pequeno, porque você viu que esse trade aqui provavelmente foi um rompimento falso, ele não vai dar certo, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Então aqui, ó, mesma coisa aqui, ó, entrada aqui, faz uma barra, faz duas, faz esse fundo em 5. Se você não saiu aqui porque ele está respeitando essa LTA, você não pode deixar ele vir perder a 7 aqui para você sair da operação, porque aqui você já tem um topo duplo também. Então se você pegar aqui, ó, após o rompimento, você tem um topo duplo. Tá? Então isso é uma operação que você tem que estopar também. Tá? Então esses são os tipos de vezes que você vai estopar, tá? Falando, estopar manualmente falando. Então, por exemplo, você tem um movimento aqui, perna 1, 2. Aí ele faz um fundo em 3, você marcou essa congestão. Você entrou nesse rompimento, que era um pullback de reversão. Em 4, ela falha de fazer topo. Em 6, ela tenta fazer topo de novo e não consegue. Teu alvo está aqui em cima. Então aqui você tem que espremer essa saída ou até sair nesse alvo em 6. Porque ele está fazendo aquela congestãozinha e não está indo no alvo. Tá? Então nesse momento, o ideal é você sair da operação. Tá ok? Então esses são o que a gente falou hoje do pullback de reversão. Então é o setup de pullback, compressão e reversão. E a gente falou das saídas manuais, que é quando que? Quais são os três pontos de saída? Então vou voltar lá. Os 3 vezes que a gente vai sair manual, tá? Então a gente vai ter uma saída próxima de uma notícia, uma saída próxima ao alvo ou quando tiver uma resistência, e uma saída se a gente enxergar uma reversão. Então nesses 3 casos, a gente vai fazer uma saída antecipada, ou vai espremer o stop, ou vai fazer um trailing stop. Tá ok, pessoal? Então, por hoje é só. O vídeo já está aí próximo dos 20 minutos. Não esqueça de dar uma curtida aí. Vamos curtir, pessoal. Vamos compartilhar com os amigos. Eu botei parte 11 no título e aqui é parte 12. Tá? Mas eu não vou gravar de novo. Vou alterar aqui. Tá? Parte 12. Tá ok, pessoal? Espero aí que vocês gostem bastante. Tá? E espero que a gente consiga dar continuidade. Aí vou tentar gravar mais 2 vídeos aqui na sequência e tentar colocar para vocês aí na sequência também dos dias para a gente dar uma acelerada. Tá ok, pessoal? Valeu a atenção de todos e até a próxima.